É sempre a estrela da companhia. Podíamos começar com esse assobio. Bora lá. É um bocado estranho, eu acho que é um bocado estranho. Para quem não está dentro Mas do se filme. quiser fazer ao meio, a gente depois explica. Para quem não está dentro Já do está? filme. Ora, bem-vindos ao Conversas à Solta. Bem-vindos, Zé Maria. Obrigado. É um prazer ter-te aqui. Ainda por cima, um homem que tem um podcast premiado, etc, etc. Portanto, eu sinto muito pequenino ao pé de ti. Nada disso. Não tem vídeo, por exemplo. Portanto... Exato, mas tem voz e a voz é importante também. Bem-vindo. Obrigado. Vamos começar por falar de ti. Eu vou fazer uma pequenina apresentação tua, que não é assim tão pequena quanto isso. Olha, não é para estragar o livro, gato. Faz favor. Está subitamente interessado no essencial da No política essencial portuguesa. da política portuguesa, exatamente. Ele também gosta de política, chama-se Churchill. Exato. Ora, tu chamas-te José Maria Pimentel, és natural de Coimbra, economista, professor universitário e autor. Tens carreira profissional no setor financeiro e atividade docente no ISCTE. Escreveste o livro Política a 45 graus, uma reflexão sobre política contemporânea, das diferenças ideológicas aos desafios do populismo e da polarização. Vamos querer saber tudo sobre isso. És licenciada em Economia pela Universidade de Coimbra, mestre em Economia Internacional e Finanças pela Universidade de Tilburg, na Holanda, e tens um MBA pela Católica Lisbon e Nova SBE. Atualmente és também doutorando em Ciência Política no ISCTE, com um projeto de investigação sobre qualidade da governação e das instituições. És também autor do podcast 45 graus, que já vai em quantos episódios? Perto dos 160. Muito a caminhar bem. para os 160. Certo. E que foi o vencedor do Prémio Podcast do ano 2022, Exatamente. do Prémio Pods. E que é um espaço para pensar politicamente e onde se discute tudo e mais alguma Sim. coisa. O que é que eu vou começar por querer saber? Como é que foi a tua infância, a tua adolescência, a faculdade? Como é que foi? Foi normal? Consideras-te uma pessoa... Isso dava para um podcast inteiro, não? Para um episódio inteiro. mas vamos tentar sintetizar para te conhecermos melhor. Sim. Acho que foi normal, tanto quanto. Quer dizer, não há duas infâncias iguais, mas foi normal. Eu nasci em Coimbra e cresci lá e estudei até ao final. O Churchill está aqui entretidíssimo com este post-it. Exatamente. Mas muito pouco interessado no que eu estou a dizer. Exato. O que só lhe fica bem, aliás, mostra o seu faro político. Dizia. Portanto, estava a dizer, eu nasci em Coimbra e cresci lá até ao final da faculdade. Depois só o mestrado é que fiz em Tilburg, portanto foi aí que saí de Coimbra e depois vim viver para Lisboa. E tive, quer dizer, não sei exatamente o que queres saber, mas tive uma infância normal, portanto numa família normal, com amigos e depois... Ora, temos o Dean Chaplin. Depois cá está, um bocadinho menos gregário do que... Muito menos gregário. do que Churchill. Sim. E depois acabei por ir para a economia logo no secundário, que na altura foi uma escolha relativamente... Mas sempre gostaste de economia. Não, quer dizer, na verdade, que ideia que a pessoa tem? Naquela idade a gente não sabe é? nada. Zero. Aquilo foi uma escolha quase por exclusão de partes. Sim. Eu sempre, como imaginas, sempre tive um espectro de interesses muito largo. Pois, eu já percebi. Não incluía, ou pelo menos não incluía de maneira marcada, as artes e também não incluía as humanidades no sentido das letras. Podia incluir direito, por exemplo, isso era uma hipótese. E, portanto, a economia foi um bocadinho o meio caminho entre as duas coisas, não é? Porque está entre as humanidades e as ciências. Na verdade, eu estava para ir para já com a ideia de ir para a economia curso, mas muito nesta lógica e numa lógica de quase meio caminho e de ser uma ciência social mais próxima das ciências exatas. Eu, na altura do secundário, estava para ir para o agrupamento 1 das ciências e depois não fui porque fiz um destes testes vocacionais aqui em Lisboa e o tipo na altura disse, não, isto faz mais sentido ir para a economia. Já não sei porquê, porque o meu perfil se adequava. E acho que fez bem, quer dizer, acho que estava certo. Acertou. Sim, quer dizer, eu gostava de... Continuo a ter imenso interesse por ciência, portanto, gostava de ter feito o agrupamento 1, mas se eu tivesse feito não teria tido... não tinha tido introdução à economia, sobretudo não tinha tido
a história que tive em economia, que foi muito útil, porque, quer dizer, esse lado é um lado que me continua a interessar muito, e no agrupamento 1 não o teria dessa forma. Portanto, enfim, acho que não foi uma má escolha. Não estás arrependido, portanto. E depois acabei por ir para a faculdade para a economia, e aí, na verdade, tenho uma relação mais difícil, porque há muitos aspectos da economia de que eu gosto e outros de que gosto menos. Não é? Eu gosto das ferramentas conceptuais que dá, sim, que funcionam para abordar problemas muito diferentes. Aliás, os economistas têm fama de abordar todo tipo de problemas, fama e infâmia, porque às vezes estão-se a meter em problemas de outras áreas. Exato. E agora um parênteses, o Pedro Pita Barros foi um dos primeiros convidados. Sim. Lembro dele me dizer já fora da conversa, ele é da área de economia da saúde, que a primeira vez que ele começou a ir a congressos de médicos, eles olhavam para ele de lado como se ele fosse uma avaliar. O que é que este tipo está aqui a fazer? O que é que ele acha que percebe disto? Exato. Mas portanto, a economia tem esse lado que é para mim muito interessante, e dá uma série de ferramentas que depois são muito úteis e que andam precisamente entre as duas áreas não diria das humanidades, mas pelo menos do lado institucional e do direito e entre as ciências exatas. Depois, o lado que eu gosto menos e que me fez afastar mais da economia, que é muito é ultra especializado e ultra focado. Quer dizer, hoje em dia, para fazer investigação em economia, a pessoa tem que se dedicar a uma micro-área, que é, lá está, muito parecido com o que acontece nas ciências exatas, mas tratando-se de ciências sociais, mete um bocadinho palas nos olhos. Exatamente, e portanto, só sabes aquilo. E nas ciências exatas também é verdade, mas compreende-se, não é? Ou seja, nós queremos de facto a pessoa que sabe mais de vacinas de RNA. Não é? Exatamente, e aí tem que se dedicar àquilo. Agora, a pessoa que sabe mais de, sei lá, política monetária sob condições ultra específicas, está a fazer tantos pressupostos, está a operar sob tantos pressupostos que depois aquilo é pouco generalizável. Enfim, alguém que investigasse nessas áreas agora teria alguns contra-argumentos. Mas pelo menos pessoalmente, como eu tenho interesses muito alargados e gosto de ver, como nós falávamos aqui há bocadinho em off, mais a floresta do que a árvore. Exato. Isso para mim é um bocadinho contra a natura. Exato. Portanto, houve ali partes do curso que tu não. Sim, e por isso é que depois não acabei por não seguir para doutoramento, e depois ainda entretive essa ideia ao longo de muitos anos, mais tarde, e depois acabei por decidir fazer o doutoramento em ciência política, na prática, em economia política, que é precisamente sobre a qualidade das instituições, que é um tema que é tratado tanto do lado da economia como do lado da ciência política. E, portanto, a tua curiosidade ou o teu gosto pela política vem de quando? Desde quando? Vem de sempre, sim. É? Sim, a minha casa não era uma casa... Falava-se de política? Falava. Não era politizada no sentido de nenhum dos meus pais ter tido atividade política. Certo. Mas era politizado no sentido de ambos se interessarem, sobretudo a minha mãe interessava-se desde sempre muito por política, portanto era um tema que se falava. E depois, quando eu era miúdo, algures no início do secundário, sim, era aquela altura em que os blogs estavam a despontar. Muito bem. Era o equivalente para os blogs da era atual para os podcasts. Exatamente. Portanto, era a altura em que muita gente tinha blogs. E eu, com amigos, criei um blog, criámos todos um blog em que nos divertíamos um bocado a fazer de adultos, não é? Certo. A testar argumentos uns contra os outros. Escrever umas coisas importantes. Exatamente. Escrever uns textos compridos. Inicialmente um bocadinho a papaguear aquilo que ouvíamos em casa. Claro. E depois é um exercício muito giro e foi uma grande aprendizagem. Não só isso, mas depois as conversas de café também. Porque a pessoa... Há um momento em que a pessoa papagueia aquilo que traz de casa e que acha que é uma coisa perfeitamente evidente, não é? Como dizer que a Terra é redonda, que hoje em dia não é tão evidente como já foi, portanto se calhar não é a melhor analogia, e de repente percebe que do outro lado há uma opinião diferente, porque a outra pessoa também está a papaguear o que ouviu em casa, só que o que ouviu em casa é diferente. É diferente. E de repente, e Coimbra é uma cidade interessante nesse sentido para crescer, porque é uma cidade muito diversa ideologicamente. Exato. Portanto, nós tínhamos... Não havia duas pessoas que pensassem iguais. Pluralidade. Havia pluralidade. Sim. E portanto era giro porque de repente eu percebia que também não é assim. Então, mas há alguém que pensa de uma forma diferente. Mas porquê? Afinal, quer dizer, este tipo não é o herói, afinal é o vilão, não é o Exato. primeiro-ministro ou quem quer que seja. E portanto foi uma aprendizagem muito gira. Essa altura dos blogs foi muito engraçado. Mas portanto a política vem desde trás. E depois da experiência dos blogs em política, passaste para que experiência? Alguma vez militaste num partido político, não. Por exemplo? Não. E porquê? Pois a maior parte das pessoas diz isso com orgulho. Eu não digo com completo orgulho, por acaso tenho alguma... não digo com completo orgulho porque eu acho que digo isto muitas vezes, mas é daquelas coisas em que não estou walking the talk, porque só digo que quem tem interesse por política tem a obrigação de intervir civicamente. Certo.
Mas a verdade é que me foi sempre afastando. Na juventude, quer dizer, nessa idade, fui-me afastando porque o que eu via, e enfim, isto é uma experiência comum a muitas pessoas da minha geração, e presumo que continua agora, o que eu via nas juventudes partidárias era uma espécie de seleção adversa, ou seja, não eram as melhores pessoas que iam para lá. Com algumas exceções, atenção, com algumas exceções. Mas o padrão que sobressaía era esse. E portanto aquilo era uma coisa que aquilo repelia pessoas que... Enfim, não quero fazer elogios em casa própria, não é? Mas tentassem ter uma atitude mais séria em relação à política. Não é? Eu percebo. E portanto fui-me afastando e pronto, e depois manteve-se. E agora, enfim, em retrospectiva, eu acho que a pessoa deve envolver-se, mas a verdade é que ainda não o fiz e continuo. Também não sei se tenho o perfil para isso, mas para quem nos estiver a ouvir, encoraja as pessoas. Eu acho que nós todos somos animais políticos, como tu sabes, não é? Mesmo que há pessoas que dizem, não, eu sou apolítico. Não há apolíticos, como nós sabemos. Podem não ter consciência. Claro, mas toda a gente tem intuições políticas, toda a gente tem intuições políticas. Mas a atividade partidária é efetivamente hoje muito mal conotada, não é? E portanto eu percebo, e pelos vistos na tua altura, com as juventudes ainda era pior. Não digo que fosse pior, era igual, talvez. Era igual? Sim, era igual. Talvez até fosse ligeiramente melhor, não sei, se calhar, se calhar veio a deteriorar-se desde aí. Mas que realmente é o único meio que nós temos para mudar alguma coisa Não, claramente, é isso. Ou seja, não é só votar, não é? Não. Claramente, sim. Exato, mas acho engraçado que com esta veia política que tu tens, porque tens... e o gosto pela política, nunca tenhas estado num partido político. Há outra razão para isso, que é... Eu, por natureza, sou enfim, acho que também percebes isto, e quem ouve o podcast... Eu tento sempre perceber os lados todos do problema, e tenho uma espécie de... Enfim, todos nós temos os nossos vieses, mas tenho uma espécie de tendência natural para procurar um lado e o seu contrário, uma espécie de síntese. Certo. E a política, a política democrática, por natureza, funciona com separações ideológicas, não é? Cada um está no seu lado e através da competição ideológica. É a maneira como tem de funcionar. Mas esse terreno, para mim, é pouco natural, não é? Porque sinto sempre que estou a abdicar de um dos lados. Sim. Concordo contigo, plenamente. E portanto, é difícil para mim, quer dizer, embora ideologicamente eu tenho uma intuição liberal desde sempre, fui sempre complementando. Ou seja, isso para mim é sempre insuficiente e a partir de certo ponto torna-se uma espécie de dogma e, portanto, mesmo aí eu teria alguma dificuldade em navegar. Percebes? Exato. Tu intitulas-te um liberal social. Sim. Ao que sei. O que é para ti um liberal social? Sim, quer dizer, eu intitulo-me porque acho que a pessoa... O que é os termos são sempre redutores, mas acho que... Exato. Por isso é que eu estou a perguntar o que é que tu entendes por liberal social. Mas também não entro naquela lógica de dizer, não, estes termos não querem dizer nada, porque a verdade é que nós devemos, a quem nos ouve, uma explicação que pode ser simplista, mas pelo menos lhes dá uma ideia daquilo que nós acreditamos. Nós expressamos através da linguagem, portanto temos que... Mas os conceitos, quer dizer, a pessoa dizer, sou liberal social, sou conservador, sou uma pessoa de esquerda, são sempre coisas limitadas. Idealmente, na política, às vezes parece que não são, que as pessoas são caricaturas. Exatamente. Mas idealmente não são, não é? Idealmente as nossas crenças não são univariais, não é? Não são unicamente definidas por uma dimensão. Agora, eu digo liberal social porquê? Porque a minha base, a minha intuição, se quiseres, é liberal, mas também tenho noção dos limites de alguns preceitos do liberalismo, sobretudo na área económica. E é sobretudo, enfim, acho que há sobretudo duas dimensões que são duas lacunas, se quiseres, do liberalismo mais clássico. A primeira tem a ver com o meu projeto de doutoramento, tem a ver com a questão daquilo que se chama na literatura state capacity, que é capacidade de Estado. E basicamente tem a ver com nós termos de ter instituições, para nós termos instituições fortes, temos de ter instituições imparciais, mas também temos de ter instituições, nomeadamente o Estado, bem equipados, ou seja, com pessoas capazes, com pessoas que ganham o suficiente, não é? E portanto não é a tese do Estado pequeno colido um pouco com a literatura nesta área, neste sentido. Não é? E portanto esse é um dos, se quiseres, das nuances sobre o liberalismo. E a outra, que é o lado social, tem que ver com a desigualdade do ponto de partida, não é? E aliás é um ponto que eu desenvolvo um pouco no livro, porque quando falava... Enfim, o livro, a primeira parte é uma... Eu não o tenho aqui, infelizmente. Pois eu por acaso podia ter trazido, olha, também esqueci-me. Pois não, é que eu com a mudança de casa não sei o que fiz. Não é grave. Mas pronto. A primeira parte é uma espécie de... A primeira parte de algumas entrevistas que eu fiz a pessoas com ideologias diferentes, e que eram sobretudo de esquerda, de direita mais clássica e liberal, e eu tento
na primeira parte, basicamente dar-lhes sentido e perceber porque é que as pessoas defendem o que defendem. E entre os liberais era muito comum aquele discurso, com o qual eu concordo, que o nosso objetivo deve ser igualdade de ponto de partida, não igualdade de chegada, portanto, no fundo, igualdade de oportunidades. Certo. Ora, qual é o problema? É que se tu tens uma desigualdade económica estrutural, como é o caso de Portugal... Como é que fazes isso? Não consegues chegar a essa igualdade de ponto de partida apenas com liberdade económica. Já. Porque isso já está a atuar sobre um plano que está desequilibrado. Não é? E esse é um ponto que falta muito... que eu sinto que é uma lacuna do discurso liberal mais clássico. Não é? Porque, e sobretudo num país como Portugal. Sim. Nós não somos um país com uma desigualdade económica extrema, mas temos uma desigualdade muito sticky. Não é? Muito... ou seja... é difícil, se as pessoas não nascem no meio certo, é difícil ultrapassar, e as pessoas têm muita noção de que o sistema, se não conhecem as pessoas certas, se não nasceram na família certa, não conseguem ultrapassar isso. E isso começa logo na educação, por isso é que nós somos um país caricato em vários sentidos, quer dizer, nós temos uma política económica que é em muitos sentidos muito de esquerda comparada com outros países da Europa, mas depois temos coisas como, temos um setor de educação privada a crescer imenso, temos mesmo no público, quer dizer, historicamente, o que é que quer dizer? Uma coisa que já vem de trás, um peso das explicações enorme. Sim. Quer dizer, tudo isso funciona contra o elevador social da educação. Não é? Quer dizer, e nós convivemos perfeitamente bem com isto. Não é? Temos esta espécie de paradoxo de, por um lado, temos estas políticas a vários níveis, quer dizer, não podemos ter privados na saúde. Em teoria temos a coisa da escola pública e depois na prática temos esse modelo bastante desvirtuado. Exatamente, tens que suprir as lacunas do público com alguma coisa que são as explicações, claro. No caso da educação, não é? E as pessoas vivem mais ou menos bem com essa situação que na verdade depois impede muito o elevador social. Não é? Impede, porque não tem dinheiro para dar explicações, fica prejudicado, como é óbvio. E portanto eu intitulo-me liberal social na verdade por estas duas vertentes, que para mim são duas limitações do liberalismo mais clássico. Então não estás a falar em termos de liberalismo social nos costumes? Não, e nos costumes também. Nos costumes também? Sim, nos costumes também, sim. Mas mas desculpa, mas eu acho que nos costumes, acho que o liberalismo clássico é liberal nos costumes também. Sim, mas... Por isso é que eu não enfatizei esse ponto. Eu como hoje em dia já tenho algumas dúvidas, porque eu leio imensas coisas acerca das várias correntes do liberalismo, de vez em quando até devido de mim próprio, já não sei muito bem o que é que sou. No meu tempo, quando eu, nessa fase dos blogs, quando a pessoa dizia que era liberal, queria dizer que era liberal na economia e nos costumes. Né? Exatamente. Portanto, para mim é uma conclusão básica, não é? Sim. Mas era só para ter certeza sim, mas fizeste bem. Se estávamos na mesma página ou não. Aí, por falar em página, é verdade. Não sei se já segues o nosso YouTube, ativar o sininho, seguir as nossas redes. Estamos no Facebook, olha, este ninho está a dar cabo dos papéis. Estamos nas redes sociais e façam favor de ativar o sininho, partilhar e mandem-nos sugestões também para o nosso podcast @lateportugal.org. Ok? Então vá, vamos continuar. E então, partindo dessa premissa de que és um liberal social, o que eu te pergunto é, depois do que já conheces de política com esta idade e com a aprendizagem que tens vindo a fazer no teu podcast e depois com o livro que escreveste, que é uma síntese brilhante de toda uma experiência vivida e estudada, porque não foi só vivida, foi também, há ali muito estudo, estudo muito, muito profundo, e parabéns pelo livro, desde já. Diz-me uma coisa, consegues responder àquela célebre pergunta? O que é que vem daí? Aquela célebre com este introito? Não, o que é ser de direita ou o que é ser de esquerda? Ufa, estou mais descansado. Pronto, vamos começar por essa. Olha, há dois níveis em que nós podemos responder a essa pergunta. E são os níveis que eu abordo no livro. Que tem que ver com as diferenças de personalidade entre as pessoas, certo, e as diferenças de valores entre as pessoas também, e são os valores que estão mais visíveis nas ideologias políticas. E aí é um ponto muito importante para a pessoa dar algum sentido à política, que basicamente a política é moral, portanto são valores. Certo. E é isso, no fim do dia, é isso que distingue às vezes parece que as divergências são sobre factos,
O debate político faz sobre factos, mas na prática é sobre valores. Concordo. A personalidade é o nível mais profundo e é aquele que é mais fácil de ver entre nós. E depois os valores eu acho que é o que está mais visível no discurso dos partidos. E na personalidade há enfim, sem querer amassar muito, há um modelo que é o... passar à vontade. Posso? Eu também. Há um modelo que é o chamado modelo dos 5 fatores, é conhecido como o Big Five, que é um modelo de traços de personalidade com... Curiosamente, acho que é dos menos conhecidos do grande público, mas é de longe aquele que tem mais validação empírica na investigação. E que tem 5 traços de personalidade. Eu não vou estar a explicar os outros 3, as pessoas depois tiverem curiosidade podem ir ver, mas há 2 deles, sobretudo, que estão muito correlacionados com as preferências políticas, que é... Um chama-se abertura a novas experiências, não tem um nome muito intuitivo, e o outro chama-se conscienciosidade, que é um pouco mais intuitivo. Aberturas a novas experiências é basicamente o gosto que a pessoa tem, são um traço de personalidade, tem que ver com a nossa predisposição por ter experiências variadas, viajar, ir a restaurantes de cozinhas de países diferentes, ler livros de países diferentes. Tem a ver com a atração por ideias, portanto pelo pensamento abstrato, por culturas diferentes, pela variedade e pela mudança. E no sentido contrário, portanto, quem tiver um nível elevado de aberturas a novas experiências tem isto, quem tiver um nível baixo não vive mais no concreto, não tem uma grande atração por ideias e não tem uma grande atração pela variedade. Né? Depois, o outro traço da conscienciosidade, que tem um nome mais intuitivo, tem a ver com, essencialmente, 2 coisas. Com quão organizada é a pessoa e quão ambiciosa, podíamos dizer, quer dizer, quão trabalhadora, quanto é que a pessoa gosta de se esforçar e obter algo com isso. Exatamente. E no sentido inverso, será uma pessoa, ou seja, quem tiver o nível baixo desta característica será mais relaxado, quer dizer, convive mais com as coisas menos desorganizadas, ou seja, com as coisas mais livres, digamos assim, e é uma pessoa que prefere qualidade de vida à ambição e à competição e a ser o melhor. Como é que estes 2 traços influenciam a política? É relativamente fácil de ver, não é? Uma pessoa com elevada abertura a novas experiências tenderá a ter intuições mais de esquerda e uma pessoa com elevada conscienciosidade tenderá a ter intuições mais de direita. Com tudo o resto igual, atenção. Isto é uma simplificação, não estou a falar dos outros 3 traços que obviamente são relevantes. Porquê? Porque a abertura a novas experiências gera nas pessoas uma vontade de diversidade, gera nas pessoas um conforto e um gosto por discutir ideias novas e não só ideias, mas também ideias para mudar a sociedade e portanto está confortável com mudar a sociedade. Gera também, eu não falei há bocadinho disso, este traço está muito associado à sensibilidade à arte e portanto a aspectos imateriais e portanto tem a ver também com valorizar mais aspectos imateriais em detrimento de aspectos materiais, por exemplo, a cultura em detrimento do crescimento económico, por exemplo. E do outro lado, a conscienciosidade está mais ligada à direita. Este acho que ainda é mais óbvio pela ordem, não é? A ordem é um valor clássico da direita, sobretudo da direita mais tradicional, e pelo lado da meritocracia, podíamos dizer, não é? Pelo lado de eu quero trabalhar para depois obter os frutos do meu trabalho. Com certeza. Não é? E portanto quero mais do que estar parado e qualidade de vida, eu quero é ser bem sucedido, não é? Portanto quero que o Estado saia da frente, não é? Para eu conseguir fazer o melhor possível. E isto é muito giro porque nós só com estas 2 características, eu presumo que quem nos esteja a ouvir já está a pensar não só nela própria como noutras pessoas, porque a pessoa de repente começa a dar sentido e a encaixar e a dar sentido às nossas experiências e às experiências e às pessoas com quem contactamos e pensamos, ok, de facto, por exemplo, a abertura a novas experiências é muito interessante porque quem tem um nível elevado de abertura a novas experiências tem um gosto grande por este tipo de coisas, por exemplo, por discutir ideias, uma ideia nova, vamos mudar o país, agora vamos, sei lá, instituir um rendimento básico universal, ou vamos mudar, a economia vai passar a ser economia circular, agora vamos mudar aquilo, vamos legalizar o casamento gay, quer dizer, whatever, não é? Seja o que for. Para quem tiver um nível baixo de abertura a novas experiências, a discussão política é um bocadinho uma tortura. Porque todos os dias há uma ideia nova. Não é? Exatamente. Abstrata, não é? Que a pessoa tem que dominar, que estes tipos lembraram-se de uma ideia nova. Portanto, é uma coisa quase aterrorizadora. E há muitas pessoas que fogem da política por isso. Não é? Portanto, a personalidade acho que é muito interessante para nós nos percebermos uns aos outros. Então, não é? tu achas que a personalidade é um fator determinante? Não. Claramente, sim. Nas nossas intuições, nas nossas intuições políticas. Depois, os valores, não é? Os valores é uma camada por cima disto, os valores estão associados à personalidade, mas os nossos valores individuais têm muito que ver com as nossas experiências de vida e como nós as interpretamos para, como é que eu dizer, para nos sentirmos coerentes. E tem muito a ver com a nossa identidade, não é? Com o nosso lugar do mundo. Não é? E enquanto sociedade, os valores têm basicamente a ver com o facto de nós sermos uma espécie social que sempre viveu em ambientes de grupo
e precisamos de resolver problemas em grupo. Exatamente. É aí que entram os valores, e por isso é que eles são mais visíveis diretamente na mensagem das várias ideologias políticas dos vários partidos. Não é? E nos valores há outro modelo muito interessante que se chama o modelo dos pilares morais, que foi desenvolvido por uma equipa de 3 ou 4 psicólogos americanos. O mais conhecido é o Jonathan Haidt, que depois escreveu um livro chamado The Righteous Mind, que foi traduzido para português como A Mente Justa. Eu acho que a melhor tradução era A Mente Moral, porque no fundo tem a ver com isso. E eles dividem... eles falam em 6 pilares morais, que no fundo são... Estes pilares morais são a base dos valores, se quisermos. Depois há muita variedade de valores, mas isto no fundo é o que está... São 6 proto-valores, se nós quisermos. Certo. E ele divide-os em 2 tipos. Há 3 valores que têm a ver com uma ética da autonomia, portanto tem que ver com uma ética focada em gerir a relação do indivíduo com o grupo, e outros 3 que têm a ver com uma ética comunitária, que têm a ver basicamente com manter a coesão do grupo e manter o grupo funcional, também em relação a ameaças externas, que era algo que era muito comum no nosso ambiente de tribos, e continua a ser hoje, na verdade, não é? Sim. De maneira mais ou menos evidente. Na ética da autonomia, portanto, na primeira há três valores. O primeiro tem a ver com a proteção, o segundo com a proporcionalidade e o terceiro com a liberdade. A proteção tem a ver, basicamente vem do facto de nós sermos uma espécie altricial, portanto isto é um termo muito caro, mas basicamente significa que nós, nos seres humanos, as crianças têm de ser ajudadas até muito tarde, portanto nós temos um instinto de proteção muito grande em relação às crianças, mas também em relação aos mais velhos, também em relação a pessoas vulneráveis, e nós tendemos esta intuição, esta empatia, podemos dizer, para no fundo, tudo aquilo e todos aqueles que nos gerem empatias. A empatia pode ser pessoas que estejam do outro lado do mundo, podem ser os animais, não é? Portanto, esta é uma intuição muito forte na política, que é mais vincada à esquerda, mas não só. E depois já lá vamos. A liberdade é autoexplicativo. No fundo, é a liberdade do indivíduo face à coação do grupo. Dos outros, quer dizer, do mais forte ou do grupo. Portanto, esse basicamente é intuitivo. A proporcionalidade tem a ver... Este é menos intuitivo, tem a ver com o facto de nós sermos cooperativos, nós cooperarmos uns com os outros e, por exemplo, no mundo do trabalho, nós queremos receber aquilo que demos, não queremos pagar mais do que aquilo que demos e vice-versa. Não é? E, portanto, isto é muito visível no mundo do trabalho, quer dizer, eu quero receber aquilo que devo, mas se eu pagar, quero também que a pessoa me dê aquilo que eu lhe paguei. Se eu for trabalhador, quero ter condições justas. Se eu for o patrão, quero pagar, não quero pagar mais do que a pessoa está a dar. Portanto, é uma coisa muito visível, está muito visível no mundo do trabalho. A ética portanto, isto é tudo a ética da autonomia. Na ética comunitária, que tem que ver mais com o grupo, temos os pilares da lealdade, da autoridade e da sacralidade. Já vou a este último. A lealdade tem a ver basicamente com o espírito de grupo e, portanto, está muito visível é muito visível no desporto, por exemplo. Quer dizer, o desporto é basicamente o tribalismo, no fundo, tem a ver com isso. Não é? E na sociedade está muito visível nos valores da família, na lealdade à família, aos amigos, às pessoas com quem trabalhamos, mas também no patriotismo. Enfim, na política é o mais clássico desta dimensão da lealdade. A autoridade tem a ver com... Nós desde sempre funcionamos em ambientes hierárquicos em que prestamos deferência a quem está acima por razões que fazem sentido evolutivamente, porque é preciso para as sociedades funcionarem de maneira organizada, é preciso quem assuma posições de responsabilidade. Não é? E isso, portanto, isso existe nas organizações, existe na política e, portanto, no fundo este valor tem a ver com isto, quão importante, ou por outra, em que medida é que nós temos uma visão positiva da autoridade ou negativa. E a autoridade liga também às tradições, por exemplo, porque as tradições, no fundo, é a autoridade no sentido em que é o passado. É nós respeitarmos, é o passado condicionar o presente, portanto é uma forma de autoridade também. O pilar da sacralidade é o menos intuitivo de todos, tem a ver sobretudo, basicamente, com discussões de costumes. Ou seja, tem a ver com a religião e com o sagrado e com uma certa pureza e, portanto, toca em todos os temas onde... Tem a ver, no fundo, com aquilo que normalmente se chama conservadorismo moral. Basicamente é isso. Né? E como é que... Temos 6 pilares. Como é que nós fazemos sentido disto? E aqui temos... Na psicologia também podíamos ter, mas aqui temos direita, esquerda e liberalismo. Portanto, vai interessar para a nossa conversa. A esquerda destaca sobretudo por ter uma ênfase muito grande naquele pilar da proteção, ter também uma ênfase grande, embora não tão grande, na liberdade, na proporcionalidade, mas isso todas têm, porque é aí que se joga muito do jogo da política. Só que a maneira como a proporcionalidade é interpretada depende dos outros. Mas, portanto, muita ênfase na proteção,
também na liberdade e muito pouca sensibilidade aos outros pilares mais grupais e, sobretudo, uma aversão à autoridade. Ok. Nada disto é grande novidade, não é? Portanto, por isso é que a esquerda desde sempre tem uma aversão à chamada moral tradicional, às instituições consideradas opressivas e na economia, sobretudo pela proteção, tem uma mensagem forte de justiça social, de regulação dos mercados, enfim, de políticas de proteção social. Daí o termo. Depois, na direita mais clássica, há uma ênfase também na proteção, mas menor, e menor na liberdade e menor na proporcionalidade, embora também tenha, e distingue sobretudo por enfatizar os pilares mais comunitários, não é? Mais de grupo, não é? E portanto aqui se percebe logo que há uma tensão grande entre as duas. Para a direita clássica, a tradição, o passado é algo bom, os valores da família são bons, quer dizer, tende a estar mais associado. Hoje em dia menos, quer dizer, hoje em dia em certo sentido mais, agora ultimamente, mas se olharmos para as últimas décadas, menos associado à religião e portanto aos valores tradicionais, mas também, por exemplo, no mundo do trabalho, a questão da meritocracia, que muitas vezes é interpretada sob um prisma liberal, já lá vamos da liberdade, mas também tem um lado da pessoa funcionar dentro de uma instituição, ou seja, assumir a responsabilidade dentro de uma instituição. O meu dever, eu trabalho nesta empresa, o meu dever não é andar a reivindicar melhores condições, o meu dever é fazer o meu trabalho. Né? Exato. No fundo, isto aliás passa muito na política. Normalmente eu digo a brincar, enfim, nunca fiz nenhum estudo sobre isto, mas normalmente os políticos de esquerda, os políticos de direita são atacados pela esquerda como autoritários. O Cavaco, o Passos, são sempre autoritários, uma espécie de Salazar em potência, e os da esquerda são atacados pela direita como uma espécie de aldrabões, porque no fundo não... E em ambos os casos tem alguma coisa de verdade, não tem tudo, mas tem alguma coisa de verdade. Sim, concordo. E portanto, isto é a esquerda-direita. A visão liberal também entra aqui, na verdade até é mais simples de todas, no sentido em que partilha com a esquerda o facto de ter pouca sensibilidade a estes pilares mais comunitários. Certo. Daí o liberalismo de costumes. Mas nos outros três pilares, naqueles iniciais, tem muito pouca ênfase no pilar da proteção e tem sobretudo ênfase no pilar da liberdade. Claro. Né? E portanto isso gera-lhe tensões tanto com a esquerda como com a direita. Não é? Gera tensões com a direita mais nos costumes e gera tensões com a esquerda mais na economia, que é o tema que acaba por dominar a maior parte da política, e daí os partidos liberais tenderem... É uma das razões pela qual os partidos liberais na Europa tendem a estar mais à direita do espectro político. Sim. Porque grande parte dos temas que dominam a política são temas económicos, não é? E os outros temas de costumes... Sim, porque acaba por ser a economia que divide a direita e a esquerda. Não é? Quando não é mau sinal, não é? Quando não é porque há qualquer coisa que se passa, e nós estamos um bocadinho a viver esses tempos, não é? É verdade. Quando não é mau sinal, não é? Porque é sinal que há outros temas que não deviam... quer dizer, que normalmente estariam nas margens, ou de vez em quando... E que passam para... Eram temas e que passam a ter protagonismo. Mas normalmente, quer dizer, a discussão é a economia, não é? Exatamente. Mais Estado, menos Estado. Exatamente. Mais regulação, menos regulação. Mais Estado social, menos Estado social. Basicamente isso. Exatamente. E, portanto, tu achas que todos esses fatores fazem com que uma pessoa seja mais de direita ou mais de esquerda? Isso só para... Sim, quer dizer, contribuem. Isto não é uma... isto é um modelo, não é? Quer dizer, explica... Exatamente. Acho que é uma boa explicação, uma explicação muito útil. Enfim, não vamos reduzir as pessoas a seis pilares morais ou dois traços de personalidade. E tu achas que dentro desses parâmetros todos é possível passar de um lado para o outro? Como assim? Uma pessoa que foi de esquerda passar para o lado da direita. É difícil. Achas que é difícil não é ou que é impossível. impossível? Não, claro que não é impossível. Até porque... E se for uma pessoa de esquerda passar para o lado liberal? Não, eu acho que é tudo... Por exemplo, porque o liberalismo, como tu disseste bem, não é nem uma coisa nem outra. Tem um sítio próprio. Sim. Não é? Olha, eu diria... Mas isto é especulação, enfim. Eu não sou psicólogo, muito menos investigador nesta área. Não é? Eu diria que a nossa personalidade... Enfim, e isso a investigação... mostra, embora haja investigação no sentido contrário, mas quer dizer, o consenso é que a nossa personalidade fica bem definida no final da adolescência. Certo. E portanto esta correlação será difícil, quer dizer, será difícil ter uma pessoa de direita que tenha uma elevada abertura a novas experiências e baixa conscienciosidade. É difícil. Ok. É difícil, eu acho isso muito difícil. Os valores é uma história diferente, porque os valores têm a ver com a maneira como nós interpretamos a nossa vida. E portanto, se eu tiver uma experiência traumática a certo ponto, eu posso olhar
eu posso olhar para o meu lugar no mundo e para o tipo de sociedade em que eu quero viver de uma maneira completamente diferente. Né? Certo. E isso é possível. E estou-me a lembrar de alguns casos de pessoas que terão tido provavelmente essa experiência. Nós todos conhecemos alguns casos, nomeadamente uma série de pessoas que militavam no MRPP e que depois mudaram radicalmente, nomeadamente o famoso Durão Barroso. Sim, mas o MRPP é um caso diferente. O MRPP, e depois temos o caso de Zita Seabra, que passou do PC para liberal, não é? E portanto, e não é a primeira, quer dizer, e há mais. Estes são assim os mais enfim, no PCP para liberal conheço poucos, há mais. Não, eu digo, há mais de mudanças. Sim, não, sim. do PCP para liberal não há um bocadinho mais ninguém. Quer dizer, não é para liberal no caso dele, mas o José Milhazes. O Milhazes, sim. Também tem um percurso esse. Mas e tem tudo a ver com... Quer dizer, com o Milhazes falei com a Zita Seabra, nunca a conheci, mas tem tudo a ver com experiências muito marcantes de vida que fazem olhar de maneira diferente. Exato. Eu já entrevistei, aliás, eu conheço, mas... Ela foi convidada, não foi? Zita Seabra, depois. Teve aqui. E teve também no nosso evento sobre o 25 de novembro. Porque ela viveu o 25 de novembro sob os olhos do PCP, sim, não é? Exato, Portanto, é sempre uma experiência interessante. E eu perguntei-lhe, mas porquê é que passou diretamente do PCP para o PSD? Em vez de ir para o PS? Diz ela, não. Isto quando se muda tem que ser uma mudança radical. Não pode ser devagarinho. E eu, ok, tudo bem. Porque nós achamos que o caminho deve ser de grau a degrau. E ela disse-me, não, isso nunca acontece. Quando acontece é radical. Mas era muito interessante, agora que estamos a falar, seria interessante ter uma conversa com ela. É uma mulher muitíssimo interessante. Partindo deste ponto de partida, gostava de saber como é que ela olhava para esta questão. Exatamente. Então, depois combinámos isso. Sim. Não, mas mesmo, acho que era mesmo uma conversa gira. É uma personalidade, uma pessoa muitíssimo interessante, com uma experiência de vida riquíssima e que vale muito a pena de conversar. E ainda por cima, mulher inteligente. Sim. Mas é interessante porque ela fez o tal, não é? E, portanto, uma pessoa que militou no PC, que esteve na clandestinidade durante 6 anos, antes do 25 de Abril, sem contactar com a família, em condições quase sem comida, Não etc. era uma simpatizante do PC, era uma militante a sério. Não, era uma militante a séria. E que viveu o 25 de Abril, viveu o 25 de Novembro. E, quer dizer, como é que se passa? Entrou e foi a primeira mulher a integrar o Comitê Central. Portanto, como é que se passa assim de um lado para o outro? Eu gostava de, como não sou psicóloga, não consigo perceber o que é que se passará dentro da cabeça de uma pessoa para fazer esta viragem. Sim. Já agora um aspecto que é interessante aí é que o PCP é um partido peculiar neste aspecto, porque o PCP, por exemplo, se voltarmos a... Vamos analisar o PCP sob estas duas lentes, não é? Sim. Vamos voltar à personalidade. Sim. Eu diria que alguém do PCP tenderá a ter elevado a abertura a experiências, portanto, aquelas características que nós falámos, mas é também alguém, num certo sentido, muito consciencioso. Sim. Sobretudo a questão da ordem. Não é? E, portanto, de certa forma, vai um bocadinho contra aquela... Há um conservadorismo. Há um certo conservadorismo. E hoje em dia, sobretudo, há o conservadorismo, porque entretanto, passaram 100 anos, não é? Exatamente. Entretanto, passaram 100 anos e o mundo mudou, não é? Exato. Mas a questão da ordem, e depois agora, passando aos valores, a questão da lealdade ao grupo... Sem dúvida. Que é uma coisa tradicionalmente mais associada à direita, está muito visível no PCP. Não é? O PCP é engraçado porque é um caso que, de certa forma, é um caso especial daquilo que estivemos a falar. Não é? Se voltarmos à questão da personalidade, aos dois níveis da personalidade e dos valores, no lado da personalidade, alguém do PCP tenderá, eu acho que corresponde ao arquétipo, no sentido em que tem elevada a abertura a novas experiências, aquilo que nós falámos há bocadinho, das ideias, da sensibilidade, da arte, tudo o que falámos. Mas do lado da conscienciosidade, sobretudo naquela primeira vertente, naquele primeiro fator da questão da ordem, isso é algo que é muito vincado no PCB. O PCB é um partido muito hierarquizado e muito e que lida mal, enfim, com a imprevisibilidade. Não é? E, portanto, tem esse lado da ordem que até é uma coisa mais característica da direita, mas que tem no PCP. E se nós passarmos ao terreno dos valores, e se olharmos para o pilar da lealdade, enfim, mais enfatizado do que é no PCP, era difícil. Portanto, exatamente. Esse pilar que é clássico da direita,
sobretudo a direita mais autoritária, e não por acaso, também é muito visível no caso do PCP. Exato. E justamente E o PC a Zita Seabra sui generis. teve um mau momento. Sim. Aliás, eu tive uma convidada, agora estou-me a lembrar, no podcast, com quem falava sobre este modelo, e ela dizia exatamente que, quando falava com colegas estrangeiros, sim, dos traços de personalidade, tinha sempre de lhe chamar a atenção que o PCP era um bocadinho um outlier aqui, não é? Porque nos outros países já não existe, na maior parte dos outros países europeus já não existem partidos comunistas, e portanto, no fundo, eles não estavam habituados a essa realidade, não é? E de facto é um bocadinho diferente. O PC e o Bloco são bastante diferentes nesse aspecto. São muito diferentes. E agora, outra pergunta na sequência daquela. Existe um centro em política? Existe. Qual é? Sim. Onde é que está? Quem são? Como é que o defines? Olha, boa pergunta. Eu acho que nós tendemos... Eu acho que o centro... Há duas maneiras de olhar para o centro. O centro é, em certo sentido, composto por pessoas que não têm valores muito extremos, portanto estão no meio, e a verdade é que se nós pensarmos, se fizermos uma distribuição da população nestes valores todos, ela tenderá a ser uma distribuição normal, ou seja, em forma de sino, em que a maior parte das pessoas estão a meio, e portanto é normal que a maior parte das pessoas esteja ideologicamente a meio, ou seja, aquilo que eu dei, aqueles 3 exemplos que eu dei, aqueles 3 arquétipos, são arquétipos. Sim, claro. Ou seja, e na política nós vemos arquétipos porque os partidos são caricaturas porque têm de ser caricaturas para apelar ao seu eleitorado. Mas as pessoas não são assim. Portanto, há um lado que tem que ver com, de facto, as pessoas estarem no meio em termos ideológicos. Depois há o outro lado que não é tanto isso, e às vezes eu acho que se abusa, quem está habituado a pensar em política, sim, olha para a política nesta lógica e portanto pensa, as pessoas estão no centro ideológico. Há outro lado que não é bem isso. Não é que as pessoas estejam no centro ideológico, as pessoas não são bem ideológicas, que é diferente. Não é? E na dúvida vão para o centro. E por isso é que de repente, às vezes quando há alterações no políticas, como os tempos que estamos a viver agora, os comentadores ficam muito baralhados porque não percebem porque é que as pessoas estão a fazer coisas estranhas de repente, quer dizer, estão a votar à direita, ou muito à direita, ou podia ser muito à esquerda. É o eleitorado mais flutuante. Porque as pessoas não são ideológicas da maneira como quem está habituado a pensar em política é ideológico. Não tem caixinhas. Não tem caixinhas. E muitas vezes não tem... Não estou sequer a olhar para esse aspecto. Estás a ver? Não estou sequer a ver o filme. Não é? E é normal. Nem lhes interessa. Nem lhes interessa. É assim que a política funciona. Não é? E portanto achas que essas pessoas é que são o centro? Eu acho que o centro é composto por estes dois grupos, não sei em que proporção. Um grupo que é de facto pessoas que são de centro, e é normal que a maior parte da população seja de centro, e outro grupo que são pessoas que não são nada, não é? E não sendo nada, tendo razões, são as pessoas menos informadas, que não quer dizer que sejam menos relevantes eleitoralmente, não é? Mas estão... Vão seguindo, quer dizer, vão usando a heurística de apontar para o meio e quer dizer, e até há pouco tempo iam basicamente tentando promover uma certa alternância e votavam num governo, mas depois as coisas começavam a correr mal, votavam no outro e andavam por aí. Agora, enfim, as coisas estamos numa fase em que as coisas estão bastante diferentes. Isto agora está muito complicado, não há dúvida nenhuma. E a passar para o teu livro, no seguinte aspecto, tu olhaste para as tendências do mundo atual e deparaste, como nós todos que estamos conscientes nos deparamos com o crescente aumento da descrença na democracia, no sistema. E a ascensão dos populismos, que é sempre concomitante, uma coisa com a outra, e o aumento da polarização política. A que conclusões é que tu chegaste? Isto para quem não leu o livro. O que é que o desfazer dos pilares do sistema democrático podem acarretar e como é que podemos combater isto? Portanto, são duas perguntas. Sim. O diagnóstico e as soluções. Exatamente. Sim. Se é que há soluções, ou se podemos alvitrar alguma solução. Não, eu acho que há. Enfim, acho que há possíveis soluções. Exato. Soluções que vale a pena testar. É mais isso. Sobre o diagnóstico... Primeiro, porque é que a democracia se está a esboroar? Enfim, isto é um debate que ainda está a decorrer. Portanto, o júri ainda não se pronunciou, não chegou a um consenso. A minha tese, e não é só minha que eu desenvolvo no livro, é que há essencialmente 3 causas para o populismo.
Uma tem que ver com alterações económicas que houve nas últimas décadas, a segunda com alterações sociais e demográficas, e a terceira com o surgimento das redes sociais. A primeira, as alterações económicas, têm que ver com a globalização, com o aumento da automação, que basicamente gerou em muitos países, e Portugal não é exceção, embora isto não seja tão vincado em Portugal, é mais vincado, por exemplo, nos Estados Unidos, uma deterioração dos rendimentos em algumas classes económicas, que virou as pessoas contra o sistema e, sobretudo, virou as pessoas contra os partidos do centro e que tinham abraçado, enfim, aquele chamado consenso de Washington, portanto, aquilo que os detratores chamam de neoliberalismo. Não é? Exatamente. Depois, houve também muitas alterações a nível social em vários países, e estas são mais diversas, porque tanto tem que ver com alterações de costumes, que alteraram muitíssimo nos últimos anos, e Portugal não é exceção. Tem a ver com algumas, por exemplo, nos Estados Unidos, com minorias passarem a querer ter uma voz maior que não tinham até ali, ou seja, não só direitos, mas também uma voz maior. E tem a ver com, por exemplo, nos países europeus, em Portugal isto é muito menos vincado, mas em países europeus como França ou os países nórdicos, uma alteração demográfica grande. Portanto, de repente as democracias deixam de ser monoculturais, certo, e ou monoétnicas, e passam a ter uma diversidade com a qual é muito difícil lidar. Não é? E aliás, é uma conclusão que nos gera algum pessimismo, porque se a pessoa reparar, as democracias, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial, as democracias bem-sucedidas funcionaram quase sempre em regimes relativamente coesos cultural e etnicamente. Não é? E, portanto, a diversidade étnica cria problemas muito grandes, não é? Cria problemas grandes nesses países. E o terceiro fator tem a ver com as redes sociais. E aqui há quem ache que não, e que a investigação não prova isso. Quer dizer, mas eu acho que é tão evidente no nosso dia-a-dia que enfim, é difícil. Não é? Porque as redes sociais geram uma politização da sociedade bastante maior do que havia até aqui. Ou seja, claro que sempre sou de política, havia jornais, mas hoje em dia as pessoas estão constantemente a ser bombardeadas, gera uma transparência do poder político muito maior, e depois gera... E um escrutínio. E gera uma... Não, e a prazo eu acho que tem claramente efeitos positivos, mas no curto prazo gera de repente uma transparência muito maior que as pessoas não estão habituadas, e gera uma tendência para a polarização, seja pelo confronto nas redes sociais entre as pessoas, seja pelo facto dos políticos de repente poderem falar diretamente para o seu eleitorado, sem serem filtrados pelos médias, não é? Pelos jornais, e de repente há uma tendência, há incentivos para os políticos se tornarem muito mais moralistas e muito mais enfatizar a sua pureza ideológica. Não é? E portanto tudo isto contribui para que nós tenhamos uma paisagem difícil, não é? Que de repente há uma descrença enorme no sistema, não é? E de repente as pessoas... e é curioso, porque eu lembro que eu tinha um convidado brasileiro que dizia uma coisa sobre o Brasil que se podia dizer em relação a Portugal. Ele dizia, as pessoas há anos, desde sempre que se queixavam dos políticos, que não eram sérios, aldrabões, não sei o quê, e depois iam lá e votavam no Centrão. Claro. E de repente mudou alguma coisa. Certo. De repente, ou seja, o discurso já lá estava, e já estava em Portugal então também, não é? Estava. E de repente mudou qualquer coisa, não é? E de repente houve ali qualquer coisa que mudou, não é? E eu acho que o que mudou tem a ver com aqueles dois fatores, mas também tem a ver com as redes sociais, não é? Tem a ver com o facto de repente a política se ter tornado muito mais, enfim, muito mais transparente e muito mais polarizada. Portanto, este é o meu diagnóstico. Não sei se queres... Agora criar soluções. Em relação às soluções. É uma discussão que ainda está a decorrer, mas eu acho que há duas... Eu acho que o problema tem que ser atacado... Ele tem que ser atacado de várias frentes. Provavelmente precisamos de algum tipo de regulação das redes sociais, embora me pareça que isso por si só seja uma estratégia minada à partida, quer dizer, por vários motivos. Ou seja, quer dizer, não é não é limitando a liberdade de expressão, mas de facto faz sentido que existam filtros à circulação de fake news, isso faz todo sentido. Depois no segundo nível, há projetos muito interessantes, no 45 graus, o Carlos Moedas falou sobre isso, e eu sei que ele está a implementar isso em Lisboa, enfim, não sei com que intensidade, que tem que ver com as chamadas Assembleias Cidadãs, que é basicamente... Sim. É levar o povo a falar. É trazer as pessoas, a ideia é selecionar uma amostra aleatória da população, portanto representativa, e trazer as pessoas para discutir os problemas políticos, e portanto força os políticos a aproximarem-se das pessoas, e força as pessoas a saírem do telemóvel e do WhatsApp e do sofá, não é? E lidarem com os problemas e perceber a complexidade real que os problemas têm, que não se compaginam com soluções simplistas
como aquelas que se escrevem em maiúsculas nas redes sociais. Exatamente. E essa é uma iniciativa muito interessante porque tem este duplo lado, né? Do lado de aproximar de fazer os políticos E o ter lado de ser mais pedagógico. transparentes, e o lado de trazer as pessoas, Uhum. portanto, fazer os políticos aproximarem-se das pessoas e perceber os seus problemas, e fazer as pessoas aproximarem-se dos políticos e perceber a dificuldade que é tomar decisões políticas. Claro. E depois há um terceiro nível que também é altamente importante, que é especificamente dos lados dos políticos, que é nós temos de melhorar as nossas instituições, ou seja, nós temos de... Não podemos ter políticos como antigamente, quer dizer, não é que... Ou seja, eu não compro a tese que os políticos de hoje sejam piores, não acho que haja uma deterioração, não são mais aldrabões do que eram. Agora, o que é facto é que nós já não nos contentamos com práticas que eram comuns. Quer dizer, estamos a ver a investigação ao que aconteceu no governo, não é? Independentemente do caso judicial, aquele informalismo que toda a gente com quem nós falemos nos diz que é uma coisa que sempre existiu, é uma coisa que nós já não toleramos, não é? Ou seja, tem de haver um grau de exigência maior do que havia antigamente, não é? Temos de ter instituições melhores, por outras palavras. É com aqueles inquéritos que entretanto sugeriram, não é? Quais inquéritos? Não te lembras que o Conselho de Ministros deliberou que agora todos os candidatos a titulares de órgãos públicos tinham que preencher um inquérito de não sei quantas perguntas. Sim. Eu acho que não é por aí também, não é? Não, eu prefiro, por exemplo, uma coisa que nós não temos, que é ridícula, é não termos audições prévias aos ministros. Ora bem, com certeza. A democracia a nível europeu, que é muito pior do que as nacionais, no sentido em que as pessoas votam menos e sentem que está mais afastada, mas tem isso, os comissários vão todos ao Parlamento ser ouvidos. Sim, e aquilo é duro. E isso permite, basicamente, trazer à tona todos os problemas que existam, o assunto fica resolvido, e depois, quando a pessoa é empossada como comissário, ou no caso como ministro, não quer dizer que não possa haver escândalos, claro que pode, mas aqueles relacionados com o que a pessoa fez antes já foram todos tratados, não é? Exatamente. Eu acho enfim, que isso sim. claramente era uma coisa que nós devíamos ter, não foi? Eu acho que sim. E os americanos têm, como tu sabes. E tinha outro mérito, desculpa, que era centrar menos a política na figura do primeiro-ministro, que é uma coisa que me irrita muito em Portugal. Não é? Exato. Não, nós gostamos muito do paizinho. Do paizinho. É questão da autoridade. Eu acho que isso está enraizado. Alguém que tome conta de nós, não é? E, portanto, vem do tempo do rei, depois do Salazar e por aí fora. Ali uma figura de referência. Tem que haver alguém que tome conta de nós. E, portanto, o português continua a gostar daquela figura. É o Costa, o governo do Costa. Não sabem o nome dos ministros, o Cavaco. Enfim. Há um factoide que eu... Enfim, agora já é completamente irrelevante, mas que eu gostava muito de dar depois das últimas eleições. Que era que o único ministro que se mantinha do governo de 2015... era, sabes quem? O primeiro-ministro. Exatamente. Todos os outros ministros tinham mudado. Havia alguns que tinham sido secretários de Estado antes de ser ministro. Agora, todos tinham mudado. O que é muito curioso, não é? E, no entanto, nós tratávamos o governo como se é certo que ele deixou de ter o apoio da geringonça, mas nós tratávamos como sendo essencialmente o mesmo governo. Exatamente. E, no entanto, lembra um bocadinho aqueles templos que existem no Japão, que eles reconstroem a cada 20 anos. E se a pessoa lhes perguntar, eles dizem que é o mesmo templo há centenas de anos. Porque é em certo sentido. Mas eles foram sempre reconstruindo. Mas nós na Europa também. Tens igrejas que vieram, algumas delas, antes da fundação da nacionalidade, e tu foste... Agora é o românico, depois vem o não sei quê. E depois... mas a questão é que eles não alteram. Ou seja, por exemplo, para nós, um monumento com 500 anos é um monumento com 500 anos. Já pode estar meio a cair de podre, mas é um monumento com 500 anos. Para eles, um monumento com 500 anos pode ter madeira que foi colocada lá no ano passado. Exatamente. Só que Mas atenção, é uma perspectiva interessante, porque como o traçado continua a ser igual, não é? No fundo a ideia continua a ser a mesma. Portanto, o governo lembrava um bocadinho isso. Porque, exatamente. Mas aqui, na verdade, não foi só a madeira que foi mudada, não é? Também as caras tinham sido... Só se mantinha uma cara, não é? Que era o suficiente, não é? Mas é aquela que as pessoas querem. Era aquela que as pessoas queriam. É isso. Agora diz-me uma coisa. Como é que se combatem então os populismos? Se eu tivesse a solução... Né? Mas o que é que tu achas depois de tudo o que já ouviste, de tudo o que já estudaste? Como é que se resolve este problema que está a alastrar cada vez mais, não é? Eu acho que se combate... Acho que estas são três boas ideias. Enfim, eu ia dizer modéstia à parte, mas elas na verdade não são minhas. Enfim, acho que nenhuma delas nasceu comigo. Acho que são três ideias interessantes para combater o populismo. Acho que aqui há sobretudo uma dificuldade de curto prazo, não é? Ou seja,
estas alterações, a médio prazo, eu confio que vão ser boas, tal como a invenção da imprensa foi boa. Não? Mas a invenção da imprensa, na altura, provocou uma instabilidade enorme. Pois foi. Muito parecida, aliás. E com efeitos muito nefastos, como as guerras religiosas. Não é? E, portanto, aqui o nosso desafio é conseguir atravessar este tempo, lidar com esta transição. Não é? E aí vai ser preciso... Os políticos têm de governar melhor, nós temos de ter melhores instituições e temos ao mesmo tempo de não antagonizar as pessoas que estão a votar nos partidos populistas, que é basicamente o que nós estamos a fazer agora. Há muitas pessoas que votam. No outro dia falava com uma pessoa que me confessou que votava no Chega, porque basicamente achava que a maneira como via o Chega ser descrito na comunicação social, quer dizer, como um partido de extrema-direita, era uma coisa... Era uma espécie de... Era entre o exagero e uma sobranceria moral, não é? Portanto, achava, estes tipos acham que são... Eu conheço pessoas que acham isso. E eu percebo isso em certo sentido. Eu também percebo. Aliás, eu acho que até é prejudicial. É prejudicial. Eu acho que o Chega devia ser descrito como um partido antissistema de direita radical. E não só como um partido de direita radical ou só como um partido de extrema-direita. Extrema-direita, como te chamam. Exato. Porque estas duas dimensões é claramente um partido de direita radical. Atenção, ideologicamente não há dúvida nenhuma. Mas o lado antissistema, dizer isso mostra às pessoas que quem está a dizer isso sabe que é o lado antissistema que está a levar as pessoas a votar no Chega. Não é? E portanto, não antagonizar as pessoas e depois é muito difícil, é difícil fazer na prática, e é difícil fazer na prática, não é? Agora, é preciso fazê-lo, não é? É preciso não antagonizar as pessoas e ao mesmo tempo mostrar as diferenças onde elas existem. Mas sim, como é que tu vês, por exemplo, esta polarização que se está a dar, ainda nem começou a campanha, em relação a linhas vermelhas com o Chega, e portanto o Chega capitaliza esses momentos todos. E portanto, eu acho que as pessoas, a começar pelos outros partidos, não estão a saber lidar com o Chega. É normal que não saibam, não é? Porque isto é uma novidade. Não é? É uma novidade. Mas já tivemos casos idênticos com o PCP. Exatamente. E com o Bloco. Sim, mas quer dizer... Não, mas, quando o Bloco apareceu era ultra radical. Sim, mas quer dizer, tivemos casos idênticos com os partidos comunistas. Em França, por exemplo, durante muito tempo, que era basicamente excluído das coligações. E em Portugal, aliás, no outro dia havia um bocadinho de um debate nas presidenciais de 86, de 86, né, com o Soares e o Freitas. Meu Deus. E eles estavam a falar exatamente de como lidar com o PCP. Ou seja, o que é que eles fariam se houvesse um governo que tivesse o PCP no executivo, ou seja, que fosse uma coligação com o PCP, se validariam, se não validariam, o que é que faria? E na altura, o PCP nessa altura tinha votação. E na altura os termos do debate eram muito precisos, não é? Sendo que eu, na verdade, não sei qual é a melhor solução. Ou seja, eu acho que no curto prazo faz sentido adotar uma estratégia de contenção, não é? Porque é preciso mostrar aos eleitores enfim, isto é a minha opinião, naturalmente, não é? Mas que é, se a pessoa conhecer alguma coisa de história, é perigoso trazer para o governo partidos quer dizer, que não joguem o jogo democrático a sério. Mas a médio prazo, eu não sei se essa estratégia é viável. Até porque ela tem outro lado mau, que é, se o Chega, ou whatever, não é? Ou o partido que for, do país que for, nunca estiver no governo, como é que tu podes convencer as pessoas de que aquilo não é um partido viável? É complicado. Não é? Tanto que há uma tese, que tu já deves ter ouvido falar, a dizer a melhor maneira de esvaziar o Chega é levá-lo para o governo. Sim, eu acho que essa tese tem alguma validade. Sim. Exatamente, é uma tese fora da caixa, mas que... O problema é como fazê-lo, não é? Porque o problema é tu... e em que moldes fazê-lo. Sim, e sem... Eu não sei se, francamente, não sei se o Chega teria sequer capacidade para isso, mas uma vez no poder, os partidos podem subverter a democracia a partir de dentro, não é? Isso já aconteceu no passado. Esse é o perigo, não é? Esse é o perigo. Mas, e por outro lado, concordo contigo que não se podem hostilizar neste momento 200 mil eleitores e, quem sabe, se duplicarem a votação, 400 mil eleitores. Sim, claramente. Portanto, são muitos portugueses que acreditam, ou que pelo menos acham que aquilo é um voto de protesto, que a maioria dos que eu conheço é por aí que vão. Portanto, é o chamado voto de protesto, são os únicos que dizem a verdade, são os únicos que chamam a atenção para isto e para aquilo. E, portanto, pode ser bastante complicado lidar com essa realidade. Agora, diz-me só uma coisa que eu já agora gostava de ouvir a tua opinião. O que é que tu achas do papel da inteligência artificial hoje na política? Na política? Na política. Em que aspecto? Pode
ou não pode mudar o jogo. Eu digo-te isto porquê? Porque no outro dia vi um vídeo em que era pedida à inteligência artificial para fazer um programa de um partido. E a inteligência artificial fez um programa de um partido populista, europeu. Faz sentido que faça, sim. Absolutamente incrível. Disse porque sabia exatamente o que é que as pessoas procuram, quais são as palavras-chave que as vão cativar, etc, 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 etc. E até fazia este discurso e tudo. Galvanizador. Sim, sim, sim. Portanto, como é que tu encaras Acho... Enfim, desculpa, a inteligência artificial é todo um tema, mas eu acho que... Pois é. Eu acho que a política das arenas, apesar de tudo, que estão mais protegidas, não estão protegidas do lado das fake news e da propaganda. E claramente não é? Por isso é que eu te perguntei em que sentido. Mas neste sentido, estão protegidas porque lidam com o fator humano. Quer dizer, lidam com... É tudo muito mutável. Não é? Portanto, tu podes pedir ao ChatGPT que faça um programa genérico de um partido populista, mas de repente é preciso responder a uma questão da atualidade. Há tantas variáveis em jogo. Certo. Não é? Por isso é que a política é mais uma arte do que uma ciência. Com não é? certeza. Por isso é que na política a intuição é uma estratégia que compensa. Não, é melhor. Por isso é que se falava do faro político do Soares. Quer dizer, aquilo era uma intuição. Quer dizer, era. Porque não dá para reduzir a um conjunto de variáveis como outras áreas não. Claro. Portanto, eu acho que, na verdade, acho que, enfim, se eu tivesse que dizer, acho que ainda há alguns aspectos que podem ter influência, mas acho que é uma área tão humana que acho que está mais protegida. Protegida em certo sentido, quer dizer, que é um protegido relativo. Não haverá grandes problemas por agora. Não, até porque alguém tem que fazer o delivery do discurso, não é? Sim, com certeza, tem que haver um humano. Alguém tem que ir ao debate, não é? Alguém tem que ir fazer campanha na rua, não é? Portanto, esse lado. Olha, e para terminar, porque já estamos no fim, o que é que tu achas que, e ainda só para fechar aquele capítulo que estávamos a falar sobre as democracias, o que é que tu achas que vai ser o futuro da política? Vai continuar a passar pela democracia? Espero que sim. Vai ser inventado outro sistema? Enfim, o que é que tu achas? Como é que nós conseguimos salvar a democracia? Eu acho que se nós considerarmos que estamos nas guerras religiosas pós-invenção da imprensa pelo Gutenberg, embora eu espero numa versão bastante mais soft, certo. O pós, ou seja, quando a poeira assentar, nós vamos ter um efeito idêntico ao pós-invenção do Gutenberg, mas um nível acima, que é vamos ter, na altura, ou seja, pré-invenção da imprensa, não sei se as pessoas têm noção disso, quer dizer, o número de gente que lia era reduzidíssimo, não é? E depois da invenção da imprensa passou a ser muitíssimo maior, infelizmente em Portugal não tanto, tardou mais, mas noutros países, quer dizer, a leitura, o acesso a livros estendeu-se a muito mais gente do que antes. E eu acho que vai acontecer o mesmo com a política, ou seja, nós vamos ter nós tínhamos até aqui uma política que era em certo sentido falsamente democrática, porque as pessoas votavam, de facto, mas o combate político a sério era feito por uma minoria de pessoas, não é? E depois, quer dizer, a população em geral seguia vagamente, ia seguindo a política, havia pessoas que não seguiam de todo, não é? Mas muita gente ia seguindo vagamente a política de hoje, mas não tinha nada a ver com o que nós temos hoje em dia, não é? Quer dizer, que a pessoa abre a página do jornal, abre o Instagram, ou abre o Twitter, ou abre o WhatsApp e recebe uma notícia e está a ser bombardeado, quer dizer, não tem nada a ver, não é? Portanto, há um grau de politização muito maior, não é? Até certo ponto isso tem a ver com o facto de agora as pessoas estarem muito excitadas, não é? Com de repente essa novidade, mas no futuro nós vamos ter provavelmente uma política mais participada do que tínhamos antes, não é? O que é bom, enfim, eu acho que não é mau, não é? Acho que à partida. Ou seja, acho muito difícil que nós voltemos, que a solução passe por voltar ao passado, por ter uma política mais distante, parece-me impossível. As pessoas estão mais educadas, não é? Estão mais escolarizadas, têm mais informação, têm mais acesso à informação. E, portanto, é normal que queiram participar mais na política e queiram estar mais interessadas. Não é? Portanto, vamos ter que ter uma política mais participada do que antes. Isso vai exigir mais das pessoas e vai exigir mais dos políticos também. E vai exigir mais dos políticos. O problema é que a tendência para os partidos populistas na Europa tem sido crescente. Não é? Sim. E, portanto, acho que não vamos escapar. Mas esse é o curto prazo. Essas são as guerras religiosas. Não vamos escapar agora a esse crescimento. Mas depois das guerras religiosas tivemos o minismo. Portanto, temos que passar essas camadas todas, que se calhar já não são para mim,
Mas serão para ti? Para mim, se calhar também não. Não sei. Se demorar tanto tempo como o iluminismo, não é? Exatamente, depende. Agora o tempo é muito. Sim. Acontece tudo muito mais depressa. Exato. É a vantagem, por um lado. Mas veremos. Pois acho que estamos no fim. O nosso tempo acabou. Ou não Olha, se esqueçam que de bela conversa. subscrever. Eu também gostei muito. E que ficávamos aqui outra hora. Isto não tem 2 horas como o teu. Mas Mas qualquer devias dia. considerar. Exatamente. Devíamos considerar, nomeadamente contigo. Fica prometida uma segunda Obrigado. conversa, se tu aceitares, Claro. para esmiuçarmos aí mais Sim. coisinhas que ficaram assim pela rama. Sigam as nossas redes sociais, subscrevam o YouTube, ativem o sininho, partilhem e deem-nos notícias sobre o nosso podcast para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. E já agora, um bom Natal. Um bom Natal não, um bom ano. Bom ano. Um bom ano, porque o Natal já foi. Um bom ano. A pessoa às vezes confunde-se, não é? Exatamente. Epá, isto, Natal e Ano Novo. E um bom ano e até breve. Obrigada. Bom ano.